Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada, difícil, eu sei. Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem em suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma impossível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé reforça o meu telhado. Com urgência arruma a encanação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. E as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas. E que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não rouba a minha herança. Te entrego o comando de tudo então, a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim.
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A paz do Senhor a todos em todo o mundo. Meus amados irmãos,
A palavra de Deus diz no livro de Sinfonias, né? No livro de Sinfonias, capítulo 3, versículo 8, né? Prestem atenção, porque muitos ainda acham que isso não vai acontecer, né? Mas a Bíblia fala, no livro de Sinfonia, capítulo 3, versículo 8, toda esta terra será destruída. Toda. E aí, irmãos, você pode imaginar que a maneira que ela será destruída pode ser, né? Não estou dizendo que seja, mas pode ser o próprio homem, né, irmãos, que fez uma bomba atômica, fez uma bomba para destruir, irmãos. Se fosse possível, né, ou se for possível, porque nós não temos 27 terras, né? Nós não temos 27 planeta Terra, nós só temos um. Mas essa bomba, irmãos, ela tem competência de destruir 27 vezes a Terra, né? Ou seja, 27 vezes a mais do que a Terra. Mas a gente vai pensar, irmãos, um pouco sobre a Terra, que muitos, irmãos, por não conhecerem a verdade, né? Porque você sabe, irmãos, que essa profecia aqui, ela é bíblica. No livro de Sinfonia, capítulo 3, versículo 8. É uma profecia, vai se cumprir, irmãos. A terra será totalmente destruída. E tem pessoas, irmãos, que pregam esta palavra de outra forma, né? Mas se o homem, irmão, tem essa competência já, né, fabricando esse tipo de bomba para destruir o planeta Terra todinho, e você imagina, irmãos, o poder que Deus tem, né? O poder dele é todo poderoso. E aí não tem que haver dúvida, irmão, um negócio tão simples que até o homem faz, né, para destruir ela, né? Um negócio tão simples. Agora, irmão, você imagina o poder que Deus tem, né? Que ele é o Criador, foi quem fez o homem. Por aí você imagina, né? Mas, irmãos, eu quero falar para vocês hoje sobre a produção de frutos dignos de arrependimento. Como é que eu posso, irmãos, produzir fruto digno de arrependimento? Eu quero citar aqui 2 casos, irmãos, para você tirar toda a sua dúvida, né? Eu não sou nada, né, irmão? Eu sou um homem simples, humilde, e tudo que eu faço, irmão, não é para a glória minha, é para a glória do Senhor, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Toda a glória é do Senhor, eu não tenho glória nenhuma, eu sou povo, desci a sepultura. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, para vocês, que há uma forma, irmãos, tão simples. Se você tirar o orgulho de si, tirar a avareza, tirar a soberba, tirar a luxúria e outras coisas que atrapalham a nossa alma, irmãos, a servir a Deus, né? Eu quero citar aqui, irmãos, 2 exemplos de
como fazermos para produzirmos fruto digno de arrependimento. Como é que eu consigo produzir esses frutos? Aí está relacionado, irmãos, com a soberba, o orgulho, até mesmo a ganância, né? A luxúria, a vaidade. Certas coisas, irmãos, que impedem nós de sermos humildes. Tem muitas coisas que impedem nós de sermos humildes. Você sabe disso, né? Mas vamos citar aqui, irmãos, o primeiro exemplo, que não teve jeito. Por quê? Porque as pessoas não quiseram se humilhar, não quiseram aceitar a palavra do Senhor, irmãos, que na minha opinião, aceitar a palavra do Senhor, quando você aceita a palavra, você aceita Jesus Cristo. É uma forma, irmãos, aliás, é uma forma mais forte de nós produzirmos fruto digno de arrependimento. É ouvindo essa palavra do Senhor. E aí a gente cita aqui, irmãos, o exemplo de Noé. Noé, só ele e a família receberam a palavra do Senhor, né? Que Deus ia destruir os homens na terra, né? Quando eu falo de homens, e mulheres também. E aí, meus irmãos, só eles produziram fruto digno de arrependimento, porque eles creram, irmãos, que Deus ia destruir a humanidade por causa do pecado. Você sabe perfeitamente que o pecado envolve, irmão, a destruição do homem, da alma do homem. É o pecado que destrói. Mas se ele produzir os frutos, irmãos, que é ouvir essa palavra e dar crédito, aí, irmãos, entra o arrependimento na vida deste homem. Entra o arrependimento. E o arrependimento, irmãos, ele produz para nós salvação da nossa alma. O arrependimento. Mediante o quê? Os frutos dignos de arrependimento. Nós temos que produzir esses frutos. E o exemplo mais forte, irmãos, é ouvir a palavra do Senhor e aceitá-la. A gente não pode também só ouvir, irmãos, e deixar para lá, esquecer, como Jesus cita, né, aquela pessoa que chegou ali no espelho, contemplou seu rosto no espelho, e ao sair dali do espelho, ele não conseguiu mais lembrar como era o seu rosto. Assim são aqueles que ouvem esta palavra, irmãos, e não dão crédito, ou seja, não encaixa para poder fazer a vontade de Deus. Então, produzir fruto digno de arrependimento, irmãos, é você ouvir essa palavra, dar crédito e começar a trabalhar nela. Você vai começar a trabalhar, ou seja, você vai praticá-la. E aí nós temos esse exemplo, né, irmão, de Noé. Só Noé aceitou a palavra do Senhor e ele também pregou essa palavra e as pessoas não deram crédito, não produziram fruto digno de arrependimento e ficaram de fora e morreram todos nas águas do dilúvio. E o segundo exemplo, irmãos, é o profeta Jonas, quando foi convocado por Deus para pregar na cidade de Nínive. Os ninivitas, irmãos, eram homens assassinos, perigosos, matadores. Homens que deram lugar ao espírito do diabo, não quiseram saber de Deus, aí os demônios entraram. Os demônios entram no ser humano, irmão, é incrível.
e aí faz morada, habita, e aí começa a praticar todo tipo de atrocidade. Os demônios, irmão, eles praticam todo tipo de atrocidade. Agora, tem uns que praticam mais do que outros. Vai depender, irmãos, da pessoa, como é que ela está vivendo nesse mundo, né? Vai depender de cada pessoa, como está vivendo nesse mundo, para que os demônios tenham esses acessos a estas pessoas para fazer o mal. E aí eu quero citar para vocês, irmãos, que Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E aí, dentro do ventre do peixe, ele sabia porque estava sendo castigado, né? Você já conhece a história de Jonas, né? Porque Deus mandou ele para Nínive e ele estava indo para Jope, outra cidade, com medo dos ninivitas, porque ele já conhecia a história de Nínive. Até porque, irmãos, parte de sua família morava em Nínive e a história foi muito longe. Você sabe que quando existe pessoas maus, o testemunho dessa pessoa vai longe, né? Abrange logo todo mundo já começa a saber do que está acontecendo. E aí Jonas havia perdido ali, irmãos, segundo algumas histórias que a gente ouve, né? Ele havia perdido parte da sua família lá em Nínive, que mataram. E aí, irmãos, o profeta Jonas ficou com medo e Deus mandou ele para Nínive para pregar essa palavra lá e disse para Jonas: Jonas, avisa aquele povo lá que eu vou dar 40 dias para eles se arrependerem. Se não se arrependerem, eu vou destruir toda aquela cidade e aquele povo, né? Mas Jonas, irmãos, pegou e teimou contra Deus. Irmão, desobedecer a Deus não é fácil, não. A gente vive para Deus, irmãos, sabe que a gente não pode desobedecer ao Senhor, né? Tem que procurar, irmão, fazer a vontade de Deus, porque nós estamos aqui, irmãos, sujeitos a tanta coisa nesse mundo. E bem-aventurado é aquele, irmãos, que atende ao Senhor. A palavra dá um grande respaldo para nós, que vivemos para Deus, fazendo a sua vontade. Agora, muitos não querem fazer a vontade de Deus, irmão, às vezes com medo de morrer. Você sabe que essa morte é para todos, essa morte material, física. Ninguém escapa dela, irmão. Todos nós um dia vamos morrer. Agora, quando você conhece a Deus de verdade e sabe para onde vai, que é um lugar bem melhor do que esse, você não vai estar nem aí, ó, se importando com essa morte, porque você já sabe para onde vai sem exaltação. É lógico, irmãos. Nós não podemos nos exaltar de forma nenhuma. Nós temos que dizer assim, ó, pela misericórdia do Senhor Jesus, e se Deus quiser eu serei salvo. Mas aí vai depender também, irmãos, como é que você está vivendo para você poder falar assim. Porque você tem que ter misericórdia também dos outros. Porque é uma coisa, irmãos, que chama a outra. Por exemplo, você é misericordioso? É. Então Deus vai ter misericórdia de você. Você é amoroso, você tem amor pelos seus irmãos, as suas irmãs. Amor espiritual que eu falo, não é carnal, irmãos. É amor espiritual, é a alma, não se trata de carne. Você tem amor espiritual pelos teus irmãos, pelas tuas irmãs na terra. Então Deus vai ter amor também para com você, para com a tua alma. Você tem misericórdia, então Deus terá misericórdia também de ti. Porque a palavra do Senhor não mente, né, irmão? A palavra do Senhor é bem verdadeira no livro de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a Bíblia ainda diz assim, ó, e a misericórdia e a justiça de Deus
funciona em juízo. Você está entendendo, irmãos? Então, meus irmãos, eu quero vos falar que tudo, irmãos, vai depender se nós não formos maus. Tudo vai depender se nós não formos maus. Porque os maus, irmãos, significa que ele não tem misericórdia. Por mais que essa pessoa, irmão, tenha tido algum pecado que assolou aquela vida, assolou a vida dessa pessoa. Mas, na hora, irmãos, de Deus descobrir quem é essa pessoa, é fácil. Aí você pergunta, de que forma? É fácil. Vamos citar aqui o exemplo de Maria Madalena. Maria Madalena não era uma pecadora, uma mulher que foi pega em ato de adultério. E ela estava sendo procurada pelos fariseus para ser apedrejada e morta. Aí você vê, irmãos, ela era uma pecadora, veja bem, por isso que eu digo para vocês, irmãos, o seguinte: se a gente não tiver amor, irmãos, misericórdia dos outros, como é que Deus vai ter misericórdia da gente? Porque pecadores nós somos. Pecadores nós somos. Agora resta saber, irmãos, se você perdoa. Você tem um coração puro, irmão, para perdoar o teu irmão? Você tem um coração puro, irmãos, para ter misericórdia dele, amar? O amor, como eu já falei antes, é a alma, porque é a alma, irmãos, que Deus quer. A carne para nada presta, como eu tenho sempre pregado nos meus vídeos, que a carne para nada presta. Ela vai apodrecer e não vai servir para nada. Mas a nossa alma, irmãos, é ela que tem amor, é ela que tem misericórdia, é ela que dá o perdão. E Maria Madalena, irmão, estava sendo ali já procurada para matarem por causa do pecado de adultério. E aí aquele povo se reuniu todinho atrás dela, correndo, até que ela se chegou até Jesus. E naquele encontro que ela teve com Jesus, irmãos, o que ela fez? Ela se humilhou, se ajoelhou nos pés do Senhor. Jesus viu todo aquele movimento e aquele povo disse, olha, ela foi pego em ato de adultério e pela lei mosaica ela tem que morrer. Pela lei mosaica ela tem que morrer, porque ela foi pego em ato de adultério. Aí Jesus baixou a sua cabeça. Jesus sempre foi cheio de sabedoria, né, irmãos? Ele nunca falava imediatamente, ele primeiro pensava no que ia dizer na presença do Pai, na presença de Deus. Aí ele foi e disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos, irmãos, rebolaram as pedras fora, jogaram fora e saíram. Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, foram embora, Senhor. Aí Jesus disse, ninguém te condenou? Ela disse, não. Aí Jesus disse para ela, nem eu te condeno, vá, veja bem, vá e não peques mais. Jesus perdoou, irmão, aquela mulher era uma pecadora. Veja bem, a partir daquele momento, Jesus já sabia o que ia acontecer com Maria Madalena. Maria Madalena, ela aceitou Jesus, irmãos, e ficou ali, irmãos, até a morte. Ficou ali do lado de Jesus, não praticou mais nenhum ato de adultério. Se tornou uma santa, Maria Madalena.
E aí, meus irmãos, esse aí é só um exemplo, porque que nós, lá no juízo de Deus, seremos perdoados. Será que você perdoa o teu irmão, irmãos? Será que você é capaz de perdoar uma coisa que te fizeram de mal, uma coisa que você recebeu de mal na tua vida e você muitas vezes apregoou isto no teu coração como forma de vingança, de ódio, dentro do teu coração para não perdoar? Aquele ódio ficou plantado, enraizado ali, não sai. Aí é por isso que eu quero falar para você, meu irmão, que o outro lado foram os ninivitas. Quando Jonas chegou ali, que ele foi vomitado na beira da praia pelo grande peixe, porque certamente, irmão, ele se arrependeu grandemente de ter ido para a cidade de Jope, porque aconteceu tudo aquilo ali com ele, empurraram ele dentro do mar, porque era por causa dele mesmo que o mar estava agitado, estava prestes a afundar aquele barco que ele estava nele, e tinha muita gente no barco. E aí, meus irmãos, o peixe grande engoliu e vomitou ele lá na beira da praia. Da onde? Da cidade que Deus havia mandado ele pregar o evangelho. Não foi outra cidade. Foi Nínive, porque Deus queria que Jonas fosse até Nínive para pregar a palavra do Senhor, dando um prazo de 40 dias para aquele povo se arrepender, porque a maldade estava grande, irmão. Aí Deus se apresenta. Você viu por que Jesus veio à Terra? Por causa da maldade. A maldade estava tão grande, a violência estava tão grande, a população não subia, irmãos, na face da Terra. A população estava só diminuindo, em vez de subir, estava diminuindo, porque a quantidade de mortes era tão grande, irmãos, que esse povo não tinha amor a si mesmo hoje, né? Aqueles que não receberam Cristo, até hoje não tem amor, eles só tem rancor, ódio e vingança, e só pensa em guerra, só pensa em matar os outros. Até hoje existe isso aí para aqueles países que não receberam Cristo. Eles continuam naquela violência do Velho Testamento. Foi por isso que Jesus veio, para que nós, irmãos, recebêssemos Jesus Cristo como o único Salvador da nossa alma. Aí o que aconteceu? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí o que aconteceu? Jesus Cristo veio, através de Virgem Maria, colocada no útero de Virgem Maria pelo Espírito Santo de Deus, que para Deus isso aí é a coisa mais fácil que tem. Colocaram Jesus Cristo. O Espírito Santo colocou Jesus Cristo dentro do útero de Maria para nascer Jesus Cristo na carne, porque o homem não acreditava mais em Deus. Aí Jesus teve que vir em carne, Deus teve que vir em carne, porque ele é o verbo. Aí Jesus teve que vir em carne, só que para vir em carne ele tinha que nascer de uma mulher. E aí Deus escolheu Virgem Maria, porque Virgem Maria, além de ser virgem, nunca havia possuído homem algum. Só depois, irmãos, que Jesus nasceu, foi que Maria casou com José e teve vários filhos. Você está entendendo? Mas no tempo em que ela estava grávida de Jesus Cristo, ela não havia cometido nenhum caso com homem nenhum. Ela era virgem. E o Espírito Santo foi lá e colocou nela, irmãos, Jesus Cristo, que desceu do céu, ele desceu do céu. Por isso que Jesus Cristo era uma criança muito inteligente, porque Jesus Cristo, irmãos, ele entrou, e quando nasceu, entrou no útero de Virgem Maria, e quando ele nasceu, ele já nasceu um menino totalmente inteligente, porque era Jesus Cristo. Ele tinha uma inteligência fora do comum, que até as pessoas adultas ficavam impressionadas como Jesus falava desde criança. Porque já era Jesus Cristo, irmão, que desceu do céu. Tudo
pelo Espírito Santo de Deus, poder de Deus. Por causa de quê, irmãos? Por causa da violência, da criminalidade. O homem era muito mau, perverso, matava os outros por brincadeira. Eles brincavam, irmãos. Só para você ter uma ideia, havia uma arena de lutadores presos que só escapava um toda semana. Eles iam para lá para bater palma para o vencedor, para quem matasse. Aí ficava 2 por último para disputar. Aí os 2 disputavam por último, escapava só um. Aí o pessoal ia colocando prisão de novo, prisão, toda semana tinha isso. Era muitos aplausos por causa da matança das pessoas. As pessoas não tinham amor, irmão, não tinha misericórdia, não tinha perdão, era um povo ruim mesmo, mau. Aí por que está voltando esse tempo, irmãos? Por falta de Deus. O homem está sem Deus. Quando o homem tem Deus, nós não chegaríamos de forma nenhuma a essa situação que está acontecendo hoje no mundo. Não estaria acontecendo. Agora, de onde vem todas essas violências? De onde é que vem? De onde é que parte? Parte daquelas pessoas dos países que não aceitaram Jesus Cristo. Porque quem aceita Jesus Cristo, irmão, jamais vai estar fazendo maldade às pessoas na terra. Jamais. E aí, voltando lá, aí o que aconteceu? Jonas foi lá e pregou para aquele povo ninivita e disse, olha, Deus mandou dizer que em 40 dias, se vocês não se arrependerem dessas criminalidades que vocês fazem, desses pecados que vocês cometem contra Deus, Ele vai destruir essa cidade em 40 dias. E aí, irmãos, quando o rei de Nínive soube, o que aconteceu com o rei de Nínive, quando soube que Jonas havia profetizado sobre a destruição de Nínive em 40 dias? A Bíblia diz, irmãos, pode olhar lá na história de Jonas, que você vai ver o rei se vestiu de saco, ou seja, irmãos, produziu fruto digno de arrependimento. Se vestiu de saco. Olha que um rei, uma autoridade que nem um rei, irmão, se vestir de saco, está se humilhando. Para quem? Para Deus. Por quê? Porque ele recebeu a palavra do Senhor, ele ouviu e aceitou a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz que ele pegou, se vestiu de saco, veja bem, produzindo fruto digno de arrependimento. Você está entendendo, irmãos, o que é produzir fruto digno de arrependimento? Aí o que aconteceu? O rei foi e mandou até os animais, os donos dos animais, vestir os animais de saco, e todo mundo se humilhou, todo mundo se vestiu de saco, a mando do rei, como forma de humilhação, e todos foram para o joelho orar, falar com Deus. Quando completou os 40 dias, Deus deu a eles o arrependimento. Olha só, eles produziram fruto digno de arrependimento. Aí Deus foi e deu para eles o arrependimento e não destruiu mais a cidade de Nínive, que ele ia destruir se caso eles não se arrependessem. Em 40 dias, Deus ia destruir aquela cidade de Nínive. E aí, quando o rei se humilhou, se vestindo de saco, e colocou toda a população também para se humilhar, para orar, para falar com Deus, aí Deus foi, deu para eles o arrependimento e não destruiu mais a cidade. Você vê aí, irmão? Aí, já em Noé foi diferente. Só Noé, irmãos, ouviu a palavra de Deus e executou, irmão, praticou aquilo que Deus havia mandado para ele praticar, que era fazer a arca, e ele convidou a família toda aceitou a construção da arca. Aí o que aconteceu, irmão? Foi o contrário de Nínive. Em Nínive o povo se arrependeu e Deus salvou. Deus não destruiu a cidade, mas na época de Noé, a população toda do mundo, irmão, morreram. Por quê? Porque não se arrependeram. Você viu a diferença aí?
Por que nós temos que produzir fruto digno de arrependimento? É ouvir essa palavra, meu irmão, e dar crédito a ela. Acredite na palavra de Deus, que ela é verdadeira. Irmãos, está tudo escrito, irmãos, o que aconteceu no passado, está tudo escrito. E está tudo escrito o que ainda vai acontecer, irmãos. Por exemplo, a terra ainda não foi destruída, essa terra todinha, do mundo todo, será destruída, irmão. Aí você tem que olhar onde é que está essa profecia. Está na Bíblia, não está no homem, não está no homem, está na Bíblia. Deus é espiritual, irmão. Ele usou os seus profetas. Tudo que os profetas fizeram no passado foi mando de Deus e aconteceu tudo. Agora, ainda não aconteceu da terra ser totalmente destruída. Está no livro de Sinfonias, capítulo, glórias a Deus, Sinfonias, está no capítulo, eu até falei, mas é que eu tô esquecido, mas eu acho que é Sinfonias, capítulo 3, versículo 10, né? Eu aqui eu perdi aqui o papel que eu tinha anotado, irmão, mas é Sinfonias, capítulo 3, versículo 10. Você pode ler lá que a terra será totalmente destruída. Através de quê? De profecias. Agora, outro detalhe, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos, que na profecia se cumpre e o amor de Deus vai embora na profecia. Você está entendendo? Eu sempre tenho dito para todo mundo, quando eu prego essa palavra, que Deus é amor, Deus é bom demais, Deus faz tudo de bom para nós, irmãos. Mas na hora de cumprimento da profecia, o amor dele vai embora. Sabe por quê? Porque entra o juízo, irmãos. O juízo do Senhor é verdadeiro. Está na Bíblia, vai acontecer. Todo mundo será julgado por tudo que as pessoas praticaram nessa terra. Todo mundo será julgado, todos. E lá está escrito, né? Sinfonias, capítulo 3, versículo 10, né? Que toda a terra será destruída. Deixa eu ver, irmão, se está aqui. Na verdade, não é o versículo 10, é Sinfonias 3, versículo 8. Toda esta terra será destruída. Vai se cumprir, irmãos. Tem pessoas aí que eu vejo pregando de outra forma, irmãos, e aí não corre, tem que ler a profecia de Deus, não do homem. O homem, irmãos, não sabe o que está falando. Por quê? Porque muitas vezes não lê a Bíblia. Aí, o que o homem fala, irmão, se não tiver na Bíblia, você pode dizer, é mentira. Se não tiver na Bíblia o que o homem diz, irmãos, você pode dizer, é mentira. Por quê? Porque não está na Bíblia. Mas a Bíblia fala claramente, em Sinfonias, capítulo 3, versículo 8, toda esta terra será destruída. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, irmãos, que haverá um novo céu e uma nova terra. Porque, irmãos, essa nossa terra aqui, irmãos, como é que Deus vai habitar nela com tanto pecado? Jesus não vai descer nela para ficar, irmãos, governando para o povo aqui nessa terra. Você está entendendo? Agora, se ele vai governar, irmãos, se Jesus Cristo vai governar, como diz a Bíblia, ele vai governar, irmãos, numa terra espiritual. Não é nessa terra onde está a maldade, onde está sangue, né, derramado, tanta coisa ruim, não é. Por isso que eu creio, irmãos, que quando Jesus fala da nova Jerusalém, não é a Jerusalém da terra, é a nova Jerusalém. Tanto é que ela vai descer do céu.
Porque depois do arrebatamento, o povo vai subir para o céu, onde habita Jesus Cristo. Lá é a Nova Jerusalém. Aí muitos pregam que é aqui nessa terra, irmãos. Jesus não vem mais para cá, para essa terra. A prova é tanto que no arrebatamento, nem descer ele vai, no arrebatamento. Agora, quando terminar o milênio, veja bem, quando terminar o milênio, aí é diferente. A Nova Jerusalém vai descer com ele, com Cristo e o povo que foi salvo. A Nova Jerusalém vai descer com ele lá no Monte das Oliveiras. Mas no Monte das Oliveiras, irmão, já vai ser também, eu creio, espiritual. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, mas através da Nova Jerusalém que desce do céu para ir para lá. Aí o homem muitas vezes questiona sobre isso, mas a gente tem que ver, irmãos, que Deus tem o poder de fazer tudo. Por exemplo, ressuscitar. Ressuscitar, irmãos. Olha só. Aí muitos pensam que é ressuscitar o corpo carnal, irmão, para ir para o céu. Muitos pensam isso. Mas esquece, irmãos, que as coisas de Deus, elas são espirituais. É igual a situação de Adão e Eva. Adão e Eva, irmãos, eles eram totalmente espirituais. Eles não tinham nenhum vínculo com a carne. Não tinham. Os corpos de Adão e Eva eram corpos celestiais e de glória. Os corpos de Adão e Eva eram corpos espirituais e corpos de glória. Aí você diz, não, mas por quê? Por quê? Porque as pessoas não leram a Bíblia, irmão. Você tem que ler a Bíblia, porque lá na Bíblia está escrito que Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus e a semelhança de Deus, irmão, ela é espiritual. Tanto é que ninguém vê ele na carne. Para você ver Deus na carne, até Moisés, irmãos, teve dificuldade de ver Deus. Por quê? Porque ninguém consegue ver Deus, irmãos, pertinho. E olha que Moisés era um homem de Deus, né? Um homem que vivia em santificação. Era um homem que era casado, mas já não tinha mais a sua mulher. Ele estava com a sua mulher como se fosse uma irmã. Ele já não tinha mais nenhum contato da carne com a sua esposa, não. Ele já vivia só para Deus, mas com a companheira do seu lado, como se fosse sua irmã. E ela era uma mulher santa também. Uma mulher que dava valor ao seu marido, dele ser espiritual. Ela dava valor a ele. Por quê? Porque no momento, irmãos, que você vive os céus, a terra morre para você. A carne morre para você. Os espetáculos deste mundo morrem para você também. E aí você se torna um homem de Deus, você fica totalmente vulnerável só às coisas do céu e da terra não. Aí por isso que Moisés, com toda a santidade dele, ele teve dificuldade de ver a Deus. Ele não conseguiu nem ver a Deus de frente. Porque senão ele morreria. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar esse vídeo, né? Eu tive hoje essa vontade de pregar para você sobre produzir fruto digno de arrependimento. Primeiro passo, irmãos, é ouvir a palavra de Deus e se aproximar dela para obedecer a Deus. Aí você está produzindo fruto digno de arrependimento. Aí quando Jesus vier, você vai também com ele. Tá bom, meu irmão? Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém?